Fala pessoal, tudo certo? Hoje estou aqui com um estúdio novo, né? Não é estúdio novo, mas no estúdio onde ao vivo eu sempre faço às 5 horas da tarde, já convidando para quem não está acostumado ainda, 5 da tarde, canal 524 da Claronet, a RS Play. Eu sempre apresento aqui o Esporte Sem Firula, nesse estúdio aqui, ó, Beira-Rio de fundo, né? Então, estúdio bacana. Tem Beira-Rio aqui também no telão, ó, dá pra gente ver aqui também no telão o Beira-Rio, ó. Né? Tá bem? Sempre às 5 da tarde a gente está aqui. E tu que está no meu canal aqui, não te esquece, né? Se não está inscrito ainda, te inscreve no meu canal, deixa o comentário aí, deixa o teu like aí, porque aqui é um canal que a gente fala do Internacional, que está, por enquanto, né, naquele período de janelas de contratações e saídas de jogadores. E tem um negócio que o Inter não pode deixar de fazer, se caso esse negócio se confirmar, que é a venda do Thiago Maia para o futebol norte-americano. Tá? O Thiago Maia, só o Inter, só o fato de não ter que pagar os 4 milhões de euros, tá, já alivia o Internacional. Que é uma fortuna porque está jogando o Thiago Maia. O Thiago Maia hoje não é titular absoluto do Internacional. Não consegue jogar como jogou em alguns momentos no Flamengo, no próprio Inter do ano passado, em alguns momentos. Né? E esse ano ele não consegue tirar o Bruno Henrique do time, por exemplo. Muita gente acha que o Bruno Henrique é insuficiente. Bom, aí o Inter buscou o Thiago Maia. O Thiago Maia não consegue superar o Bruno Henrique. E aí, como é que faz? Né? Então, eu acho que o Inter, se tiver a confirmação do negócio, deve fazer esse negócio aí envolvendo o Thiago Maia. Deve fazer. Porque não paga 4 milhões de euros e o que entrar ali via folha. Né? E nesse momento, o Inter precisa de reforço, mas para jogar. Eu tenho insistido no nome do Ilharão, que é um reforço que chega e joga. Ah, mas é muito caro. Bom, mas é a corrida que tem agora, né, irmão? É a corrida. O Irala, que o Internacional está com vontade de contratar, jogador de São Lourenço, a informação agora que se tem é que ele tem proposta dos Emirados Árabes. E aí, gente, 4 milhões e meio de dólares os caras estão oferecendo para ele. E aí é complicado, né? Tu chegar lá e diz, olha, não, vamos bancar, não tem como. Até porque, na boa, eu vi o Irala jogar alguns momentos, alguns jogos, mas é bom jogador, mas é um jogador que teria que chegar aqui e provar. É um jogador de 21 anos, não é um cara pronto que chega aqui, né, toma conta da posição, né, vem, joga. Ele teria tido proposta também do Cincinnati e também do Fortaleza. Né? Mas a proposta que parece que vai tomar conta realmente é essa dos Emirados Árabes. O que é importante o Inter focar nesse momento? Tá? O Inter tem 2 jogos de campeonatos que ele ainda disputa título. O Brasileirão, o título do Inter é conseguir uma 6ª colocação, né, um G6 direto, algo assim. Esse é o título do Inter. Se conseguir, bom, G4 já é demais, mas quem sabe numa arrancada maluca, né? Quem sabe? Agora, onde é que o Inter pode buscar o título ainda? Que ele está vivo. Apesar das dificuldades. É contra o Fluminense na Copa do Brasil e contra o Flamengo pela Libertadores da América. Ontem, a CBF já definiu o primeiro jogo no Maracanã, 30 de julho, perdão, no Beira-Rio, tá? 30 de julho, e depois o jogo lá do Maracanã. O que o Inter decide em casa é o jogo do Flamengo. Tá? Bom, mas antes desse jogo, do dia 30 de julho, tem o Campeonato Brasileiro. E aí eu estava vendo aqui, ó, o Inter vai ter uma sequência de jogos em casa, pelo menos, ó, Vitória, Ceará e Vasco da Gama e o Santos também. São adversários que o Inter pega no Beira-Rio. Quer dizer, é uma possibilidade aí do Inter de buscar uma recuperação, sair da zona que ele está agora, porque o Inter deixou para entrar na zona de rebaixamento bem na rodada que ia ficar um mês fora, né? Eu estava até ouvindo o Rafael Sobis falando, agora os influencers vão dar pau porque o Inter está na zona de rebaixamento e tal. Não se trata exatamente assim, né, de dar pau, não, se trata de analisar a situação. O Internacional não tem um elenco, muito menos uma folha salarial, que o permita estar entre os 4 últimos. Não, mas eu sei que é só o início, tá bem, mas é o primeiro terço do campeonato. Então, eu estou contigo, Sobis. O exagero não é comigo. Quem acompanha meu canal sabe disso. Eu não sou o cara da gritaria, do exagero, né, de tem que fechar e demite treinador. Não, agora a gente tem que analisar. No Brasileirão, há um problema que não é pontual do Inter. Há um problema que é estrutural. Por que o Inter em outras competições consegue jogar no limite e não consegue no Brasileiro? Que entendimento de que esse é um campeonato menor que tem dentro do Beira-Rio? Isso a gente está vendo toda hora está se falando. Né? Um entendimento menor no Beira-Rio. Brasileirão, último jogo,
contra o Fluminense, que foi aquele horror que o Inter jogou, quer dizer, foi o Atlético Mineiro o último, né? Mas o jogo do Fluminense, por exemplo, os dirigentes, nenhum deles estavam aí. Nenhum estavam aí. E aí todo mundo fala, o dirigente não entra em campo, o dirigente não joga, isso não interessa. Como não interessa? Como não interessa? Eu sei que o dirigente não joga, né? Mas a gente está falando do presidente, do vice de futebol, do diretor de futebol, do Alessandro. Ninguém estava ali. E assim, ó, eu tenho convicção, tá, de que se fosse um jogo de Libertadores da América, jamais os três ao mesmo tempo sairiam. Porque o presidente é institucional, ele tem que fazer as viagens, tem que ver isso, tem aquilo, eventualmente um vai ter que ir aqui, não precisa estar os três, né? Mas no mesmo jogo, os três viajando, só porque era jogo do Campeonato Brasileiro, que para o Internacional, às vezes, não vale absolutamente nada. Então, assim, ó, 4, tá, dos próximos 5 jogos do Inter vão ser no estádio Beira-Rio, tá? Vão ser no estádio Beira-Rio. E o Inter tem que parar agora, no segundo semestre, para com a choradeira de que o gauchão, o Inter teve que esticar a corda e blá, 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 blá. Para um pouco essa choradeira, tá? Porque o calendário é igual para todo mundo no futebol brasileiro. O Inter não está disputando a competição, o Brasileirão, por exemplo, contra equipes que têm um calendário favorável, maravilhoso. Não, é ruim para todo mundo, né? Como diria Charlie Brown, né? Tá difícil para você, tá difícil para mim, tá difícil para todo mundo, tá? Então não adianta ficar nesse chororô. Tem que trabalhar e entender que é assim, é assim. E assim, ó, quando a gente fala em poupar jogadores, o Inter poupa jogadores, né? Poupou na terceira rodada, foi com time reserva contra Fortaleza na terceira rodada. Eu falei demais sobre isso, ninguém aguenta mais, tá bem? Mas foi, tá? Mas não é só isso, o time que tu escalar tem que entrar a fim de jogo, e no Brasileirão não entra. O Inter não tem time para tomar 4 do Corinthians, 4 do Botafogo, mas toma por quê? Por que toma esses gols? Porque no Brasileirão há um foco diferente. Tomou 3 do Nacional, mas o que aconteceu? Buscou. Tomou 3 do Nacional, foi lá e buscou. 3-3. Foi um grande resultado? Não, uma droga, tinha que ter ganho do Nacional. Mas pelo menos tu viu que houve interesse no jogo. Tu não vê isso no Brasileirão, né? E eu acho que, de repente, com tudo que aconteceu e com essa queda que teve o Internacional, né, no Brasileirão, péssima largada, né? Para quem não está acompanhando, é o pior começo, primeiro terço de campeonato, é o pior da história dos pontos corridos do Inter. O Inter nunca tinha tido um começo tão ruim assim, né? Então, para aí, alguma coisa está errada. Se esse time está na Libertadores, classificou-se, se ele está na Copa do Brasil, também se classificou, ele tem que jogar mais no Campeonato Brasileiro. Então é isso, não é um exagero, é só entender que é preciso jogar mais, certo? Bom, agora vamos para a questão da janela de contratações, né? Daí eu fico pensando assim, ó, o Natan não vai ficar, o Rogel não vai ficar, tá? O Inter já contratou o lateral direito, tá? O Alan Benítez, e o Inter só tem o Vitão de zagueiro pelo lado direito. Confiável, porque o Cleiton Sampaio, né, o Inter vai ficar com ele e tal, mas não é um zagueiro que tu bote e fique tranquilo, né? Não é? Né? E no meio campo, gente, sem o Fernando, eu vou insistir, o Inter precisa contratar o primeiro volante. Não vão aparecer aqui com o Kaique ou com o Ronaldo como solução. Eles podem ser jogadores de grupo. Agora, a solução para substituir o Fernando, agora com jogos tão importantes, com o Brasileirão inteiro pela frente, com uma Copa do Brasil e com uma Libertadores da América, o Inter precisa um volante de alto nível, né? Precisa. E se o Vitão sair, precisa do zagueiro. O Thiago Maia, eu repito, se tiver essa proposta, tem que liberar o Thiago Maia. O Diego Rosa eu não entendi, foi contratado para ser o segundo volante, não joga. Mas se não joga, por que será que não joga? Se não joga, porque não está treinando bem, né? Não apresenta condições, senão o Roger apostaria mais nele. Esse é o problema de algumas contratações do Inter, né? O Natan, o Cleiton Sampaio, o Kaique Rocha, enfim, jogadores que tu bota para jogar, mas tu não confia, tu fica torcendo para que eles não precisem entrar em campo, né? O Diego Rosa, o Inter contratou para ser uma alternativa de segundo volante, o cara mais jovem para, né, fazer aquela jogo de ida e volta, subir e tal, segundo volante, com mais posicionado, ele não joga. Significa que ele não está cumprindo os requisitos que o Internacional realmente precisaria. Então, se vai contratar agora, é uma janela para trazer reforços, tá? Jogador que chegue
e que possa disputar a titularidade. E eu estou falando dos jogadores assim, como o Carboneiro chegou e disputa a titularidade, o Vitinho chegou e disputa a titularidade, o Wesley lá atrás chegou e disputa a titularidade. Nenhum chega como titular absoluto, mas chega em condições de assumir o time. É isso que tem que trazer agora. Pensar nesses jogadores tem que trazer agora. E o Thiago Maia, gente, se tiver a proposta, tá, do Tio Sam, tem que negociar. Tem que negociar, o Inter é grato e tal, mas o que o Inter tem que pagar do Thiago Maia, o que ele está rendendo, não está valendo ficar. Tá certo? Era isso, gente. Hoje um pouco diferente aqui, ó. O Beira-Rio atrás e o Beira-Rio aqui também, ó. Dá para mostrar aqui, ó. Né? Então estamos aqui. Esse é o estúdio da RS Play, onde eu faço o Esporte Sem Firula, sempre de segunda a sexta, às 5 da tarde, que reprisa daí às 10h30 da noite, tá bom? E aqui no meu canal, se tu não está inscrito ainda, te inscreve no meu canal, deixa um like também, que nos ajuda muito aqui no YouTube. Se quiser ser membro do canal, né? Ser assinante do canal, pô, aí, sem palavras, né? Tá bom? Obrigado, até a próxima. Dance the rock, 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 shadoobie-doo, rock and roll.